Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. E esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque pois não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e pedimos mais uma vez a revelação do Teu Espírito, ao nosso Espírito. Que o Senhor traduza cada palavra, e que seja palavra de vida na nossa vida. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já olhou alguma vez assim para a história da sua vida? Pelo menos desde que você se lembra como criatura existente numa história, e você já teve a impressão que ela não faz sentido? Não tem sentido. Você olha assim para a sua vida, você tenta encontrar um fio condutor, um tipo de lógica que una os fatos e te dê pelo menos uma resposta porque foi assim ou porque não foi assim, porque certas coisas aconteceram, outras coisas que você achou que deveriam ter acontecido não aconteceram, ou por intervenção de outros, ou porque você não entendeu, você tomou decisões erradas, ou equivocadas, enfim, você olha assim e você fala, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? E aí você fala assim, mas parece que a minha vida não está dando em nada. Parece que a história da minha vida não tem assim um sentido, não tem, foram as coisas assim acontecendo, eu não tive controle. Algumas outras eu tive, só que eu não entendi direito, o bonde passou, quando eu vi já tinha passado, não dava mais para pegar. Teve outras vezes que eu pensei que era o bonde certo, eu peguei, quando eu vi estava no bonde errado. E eu não consigo entender, ver uma lógica, onde que vai dar isso? E você tem essa sensação, assim, de que as coisas, a história não foi lá do jeito que você queria. E aí você fica com essa impressão de uma história de vida que não tem muito sentido. Não tem muito sentido. E aí daqui a pouco vem a tentação para você parar de viver e simplesmente ir tocando, e tocando, e vivendo como dá, e sobrevivendo. Não sei se esse é o teu caso, mas se de vez em quando você olha para a vida e você tem um pouco dessas impressões, de falta de sentido, falta de um fio condutor, de lógica, você pode estar tendo essa visão da sua vida por pelo menos duas razões. Uma é que você está querendo entender a vida como se ela se resumisse do que existe do sol para baixo e entre o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Se você for tentar entender a sua vida como se ela se resumisse do que existe do sol para baixo e dos dias que há entre
o dia do nascimento e da morte, você vai chegar a essa conclusão, que foi a mesma que o Salomão chegou. Nada tem sentido. Tudo é ilusão. Vaidade das vaidades. Porque não tem mesmo. Não tem mesmo. E que sentido que tem você passar a vida toda lutando, trabalhando, escolhendo fazer o bem e morrer? Que sentido que tem? Nadou e morreu na praia, literalmente. O mesmo fim de alguém que escolheu o bem e de alguém que escolheu o mal. Ou seja, se você for tentar entender a vida nesse quadrante, você vai chegar à mesma conclusão que o Salomão chegou. Nada tem sentido. Nada. Verdade nua e crua. Não importa onde você escolha viver essa vida, não tem sentido. Você pode estar olhando para a sua vida e estar tendo essa impressão, talvez porque você está tentando escrever uma história diferente da história de Deus. E essa história de tentar escrever história por conta própria começou lá no Jardim do Éden. Porque quando o Adão lá e a Eva, o primeiro casal, o homem e a mulher, escolheram comer do fruto, eles escolheram dar um grito de independência e dizerem para Deus: deixa que a gente escreve a nossa história. Porque quando Deus te diz para você ir para a direita, e mesmo você avisado, vá para a direita, não vá para a esquerda, e você decide ir para a esquerda por conta e risco, na verdade, no fundo, o que você está dizendo para Deus é o seguinte: deixa que da minha história cuido eu. Eu sei o que escrever para a minha própria história. E o Senhor faça o favor de me acompanhar, porque o Senhor é Deus. Agora, o problema é que toda história que Deus não escreve é uma história cujo alvo final não é Deus. Pode ser qualquer outra coisa. Mas o alvo final não é Ele, não é Deus. E toda história cujo alvo final não é Deus, caminha para a morte. Porque não existe vida fora de Deus. Fora de Deus, só existe morte. Então, qual que é a história que o historiador Lucas está escrevendo nesse evangelho, que leva o nome dele, o Evangelho de Lucas? A história que o Lucas está escrevendo aqui em 24 capítulos é a história do Deus que em Cristo Jesus entrou na história da morte. Porque essa história aí, em que cada um escreve a sua história, é a história da morte. O Deus que em Cristo Jesus entrou na história da morte, para iniciar em Jesus a história da vida. E esse Deus que em Cristo Jesus invadiu a história da morte, que é a nossa história, que é a história em que cada um quer escrever a sua própria história. E aí a história que eu quero escrever para mim entra em choque com a história que você quer escrever para você. E daqui a pouco a gente está brigando. Daqui a pouco a gente está lutando pelo mesmo espaço. Daqui a pouco a gente está se acotovelando. Porque a sua história está conflitando com a minha. É a história da morte. É a história que você vê aí nos noticiários, cada um querendo escrever a sua história. Então é o Deus que em Cristo Jesus decidiu entrar na nossa história,
para entrando nessa história que vai dar em morte, seja qual for a história que está sendo escrita, vai dar em morte. Vai dar em morte. Iniciar a história da vida. E ele convida então homens e mulheres a deixar a história da morte e vir para a história da vida. É essa a história. O Evangelho é essa boa notícia. Essa sua história vai acabar em morte. Mas não precisa acabar assim. Deus em Cristo iniciou a história da vida. Deixa essa história e vem para uma nova história. Então, essa noite que eu queria é dar alguns avisos. Alguns avisos. Ou para você que está pensando em aceitar esse convite de Deus, em deixar a história da morte vir para a história da vida, ou para você que já acha que aceitou, ou para você que de fato aceitou e está na história da vida, mas não está entendendo muito bem. Então, primeiro aviso. Essa nova história, essa história da vida, começa em Cristo. Não tem nova história sem Cristo. E ao mesmo tempo não tem história velha com Cristo. Porque onde Jesus chega, começa uma nova história. Não tanto, ou não só, porque ele entra na história de uma pessoa, e ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Não só porque ele entra nessa história, mas porque ele traz essa pessoa para a história de Deus. E aí você fala assim, mas que bonito isso. Jesus entra na minha história e me leva para a história de Deus. É bonito e ao mesmo tempo é problemático. Porque muita gente deseja e quer que Deus entre na história dela. E é lógico que nessa história dela, quem escreve a história é ela. Deus é só um personagem. E aí dele se não cumprir bem o papel. Mas nem todo mundo quer entrar na história de Deus. Esse é o ponto. Eu quero que Deus venha para a minha história. Mas eu ainda não estou certo se eu quero ir para a história dele. Porque essa aqui é a história desse tal de José e Maria. Porque você fala, José e Maria, você tem aquela ideia daquele homem, daquela mulher, um homem com cajado em direção não sei aonde, lá em Belém, uma estrela cadente e aquela auréola na cabecinha dos dois, mais ou menos a imagem que tem no nosso imaginário. Mas José e Maria aqui, sabe o que são? É um casalzinho. Um casalzinho. Um jovem casalzinho. Talvez José um pouquinho mais velho, mas Maria, de acordo com o costume da época, se tivesse 16, é muito. 16, 17, no máximo talvez 18. Casalzinho, cheio de sonhos, cheio de planos. A menina estava noiva. Talvez estivessem esperando terminarem a casa para poderem se casar. O José lá sonhando, Maria, depois que a gente se casar, estou pensando em ampliar a carpintaria, os nossos negócios em Nazaré. Talvez eu abra uma filial em Belém, minha terra natal, mas isso é plano lá para o futuro. Ai, José, que bom, vamos pedir para o Senhor esse papinho aí. Ai. Então, de repente, essa história nossa, né? Deus entra nessa história.
E fala assim para Maria: Maria, não coloca ainda esse convite de casamento no Facebook não, porque eu tenho uma outra história. E a história vai ser bem diferente dessa história que vocês estão planejando aí. Eu quero saber se você topa escrever comigo uma outra história. E aí ela diz aquela frase famosa no capítulo 1: eis aqui a serva do Senhor, seja cumprida e feita a sua vontade. E aí a história deles vira de ponta cabeça. Muda. Porque não dá para viver duas histórias. Não dá. Alguns momentos há intersecções entre aquela história que você quis escrever e a história que de fato Deus está escrevendo. Mas nem sempre. Há momentos que elas se auto-excluem. E é essa a história da Maria e José. É a história de um casalzinho que abriu mão da sua história para viver a história de Deus. A nova história. Então, esse é o primeiro aviso. Se você está a fim de viver a história da vida, você precisa estar disposto a viver uma nova história. Ainda que para isso seja necessário abrir mão da tua história. A história que você quis escrever. E em que Deus é só um personagem. E por que você deveria estar aberto a viver uma nova história? Bom, primeiro, porque se você não estiver aberto a viver uma nova história, é bem possível que você passe o resto da vida brigando com Deus. Brigando porque Ele não patrocina o seu script. Ele não se digna de ser um personagem, ainda que um dos principais. Porque Deus vai continuar escrevendo a história dele. Que é a história da vida. Ele nunca prometeu patrocinar histórias de morte. Segundo, porque se você ficar tão aferrado à tua história, a história que eu queria, a história que eu sonhei, a história que eu trabalhei, você, nesse caminho, pode perder muitas bênçãos de Deus. Porque elas vão chegar para você de acordo com a história que Ele está escrevendo, e você vai olhar para elas e você não as vai reconhecer. Você vai olhar para o seu script, para o seu roteiro que você escreveu, e você vai falar assim: não, mas isso aqui não está no script. Isso aqui eu não escrevi, isso aqui eu não planejei, isso aqui eu não quis. E vai mandar embora. E depois pode amargar lá na frente a realidade de ter que dizer: não, de fato aquela era uma outra história melhor. Deus teve misericórdia, me ajudou nessa história, mas eu reconheço que por causa da minha dureza, a minha obsessão de esculpir a minha própria história, eu perdi bênçãos ao longo do caminho. Eu tenho essa consciência. E a outra consequência é você abrir mão de uma história maior para viver uma menor. Porque você acha mesmo que a história que a Maria e o José, casalzinho sonhador, queriam escrever para eles, era maior e mais significativa
dessa que Deus escreveu, não para eles, mas com eles. Por isso que a pergunta crucial é a seguinte: se Jesus chegar hoje para você e disser, segue-me, segue-me, o que os teus biógrafos vão escrever depois? Vão escrever, e eis que deixando as redes o seguiu? Ou vão escrever, e ele e ela saiu triste, porque tinha muitas riquezas, como o jovem rico? Essa é a pergunta. Então esse é o primeiro aviso. Quem quer viver a história da vida precisa estar aberto a uma nova história. Bom, o segundo aviso. O pastor não voltou com a macaca não, voltou com o espírito. Segundo aviso. A história da vida, a história que Deus escreve, não é uma história isenta de aflições. Porque eu conheço histórias de vida que é a história de uma fuga. Ou é uma história de fugas sucessivas. É a história de alguém que vive fugindo, pulando de uma história para outra, tentando encontrar uma história em que não existem aflições. Então a pessoa começa uma história, aí vem a aflição, a primeira coisa que surge no coração, eu quero uma nova história. E aí fica pulando de história para outra, fugindo de um castelo mal assombrado para outro. A vida inteira é uma fuga. Foge daqui, foge de lá e está sempre fugindo. Porque ainda não entendeu que nesse mundo, nessa vida, não existe história sem aflição. Não existe. Não importa onde ela seja escrita, como, quando. Não existe história sem aflição, nem a que Deus está escrevendo no meio dessa história de morte. Então, porque foi o caso aqui, né? Eu imagino José e a Maria conversando. Bom, abrimos mão da nossa história, vamos ver a história de Deus. A gente estava planejando ter um filho depois de casar, agora você já está grávida, né? Então vamos fazer o seguinte, você não sai na rua não, que tem umas línguas mexeriqueiras aqui em Nazaré, que é um problema. Você fica quietinho aqui em casa, eu já adianto o casamento, e a gente vai vivendo a nossa vidinha, você tem um filho, e depois a gente retoma. E aí quando ela está lá com uns 8 meses, sai um bendito de um decreto, que tinha que todo mundo sair da sua cidade e ir para a cidade natal por causa de um recenseamento aí que o sujeito queria cobrar imposto do povo. Eu pergunto, tinha hora mais imprópria para sair esse bendito desse recenseamento? Ô Senhor, o negócio é esse, igual ter que pegar a Maria aqui com esse barrigão, fazer uma viagem. E aí, no meio da viagem, ela lá com as dificuldades, todo mundo passando na frente, na frente, na frente. Chega lá, não sei depois de quantos dias, em Belém, não tem um quarto numa hospedaria, numa outra. Você já pode pensar o estresse, aquela Maria lá com aquele barrigão. E vai numa hospedaria e vai... José, você não reservou um quarto para a gente, José? Ô Zé, você não reservou nada. E aí ele falou, tentei reservar online, não consegui. Aquela confusão. E aí, eu fico imaginando se Maria fosse uma menina mimada.
Estava em risco a história da salvação. Porque essa mulher, uma hora, ela ia surtar. Você me tira lá de Nazaré, me traz nessa vida, não reservou um quarto. Agora eu vou ter o meu filho aqui. Não foi isso que eu sonhei para a minha vida. Não foi essa a história que eu queria escrever. Porque convenhamos, ainda que o povo ache que foi uma estrebaria, mas não tem, pode ter sido uma caverna, pode ter sido o pátio da hospedaria. Mas era tudo, menos o lugar apropriado para se ter um filho. Ainda mais o primeiro, né? Eu fico imaginando a Maria, não, mas eu tinha sonhado lá na maternidade de Nazaré, Isabel, e vinha me visitar, me dar um enxoval. Não, que agora essa vaca aqui do lado, esse jumento, esses bichos, esse cheiro. Não, ia surtar a moça. Então, por que a gente precisa saber disso? Por que a gente precisa saber disso? Para que quando a gente começa a andar com Jesus na história da vida, e aí começam a vir as aflições, os decretos, os avisos, que mexem com a nossa história, a gente não achar que está na história errada. E viver querendo fugir para uma outra história. Porque é assim que muita gente vive. Pulando de história em história. Você sabe que teve assim uns 5 anos atrás, não, quase 4, eu e Tatiana, a gente deixou lá São Paulo, para ir lá para o Rio de Janeiro, por causa de um treinamento da Junta de Missões. E aí a viagem, que era para durar 6 horas mais ou menos, durou 14. Porque caiu uma carreta no meio, justo no dia que a gente ia. E o carro novo quebrou. E aí anoiteceu. Começou a chover na serra. Ela grávida. E aí quando a gente chegou lá, a gente ia ficar num seminário, já estava fechado. Não tinha ninguém para abrir. 2 horas da manhã, a gente procurando um hotel. E não achava. Quantas vezes você acha que passou na minha cabeça se eu estava na história certa? Era essa mesma história. Então, o terceiro aviso, já foi 2, o último, tá? Terceiro, é o seguinte, que essa história da vida, que começa em Cristo, não está isenta de aflições. Ela é escrita também por meio de pequenos atos comuns. Porque a gente tem a impressão assim, bom, agora que eu vou viver a história de Deus, é anjo aparecendo todo dia. É o mar que vai se abrir, se não abrir, vai me fazer andar sobre as águas. Não, às vezes o que vai ter é um barquinho lá para você remar. O mar inteiro. E vai vir tempestade no meio. A gente vive nessa espiritosfera. Ou então a gente transfere os sentimentos de grandeza para a vida gospel. Então eu vejo jovenzinhos assim, às vezes, dizendo, eu sonho em ser um grande missionário. Um grande pastor. Ou então uma grande mãe, um grande pai. Um grande profissional. Tudo tem que ser grande. Tudo tem que ser grande.
Porque parece que se a gente não estiver fazendo uma coisa grande, aos olhos dos outros ou aos nossos, isso não é importante. E se não é importante, a gente não é importante. E aí a gente vive correndo atrás de coisas grandes. Porque a gente acha que a nossa vida é pequena com coisas pequenas. Eu pergunto uma coisa para você. Que coisa grande José e Maria fez? Ou fizeram? Que coisa grande? O que eles fizeram de grande? Qual foi a história de vida que Deus escreveu para eles? Cuidar de uma criança. E quem duvida da importância desse José e dessa Maria para a história do Salvador? Quem duvida? E como foi que Maria foi se desincumbindo dessa história? Assim, fazendo coisas que qualquer mãe, no seu juízo, faria. Versículo de número 7 diz: ela teve o seu filho primogênito, e envolveu em panos, em faixas, que era o costume da época, e o colocou em uma manjedoura, que era o lugar mais aconchegante que ela conseguiu achar. Quem é que não podia fazer isso? Mas foi essa pequena, simples e comum atitude que Deus usou como um sinal de salvação para muita gente. Porque no versículo de número 12, os anjos que apareceram do céu aos pastores disseram assim: e este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Deus pode e Deus usa pequenos gestos, pequenos atos dos mais comuns como um sinal de salvação para muita gente. Então, vir para a história da vida não significa necessariamente mudar o que você faz, mas mudar para quê e para quem você faz. Então, por exemplo, pode ser, não necessariamente, que ao vir para a história da vida, signifique você deixar o teu trabalho. Mas certamente significará mudar o para quê e para quem você trabalha. Porque o Pedro vai dizer assim, o Paulo: e tudo o que fizerdes, fazei de coração como ao Senhor. Não é por causa do patrão, não é por causa do cliente, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem servis. Quando você estiver lá no seu trabalho, fazendo o que você faz, e o diabo soprar no seu ouvidinho: para que você está fazendo isso? Ou isso não tem sentido? Você não ganha para isso? Aí você responde assim no ouvido: eu estou fazendo para o Senhor e para a glória do Senhor. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Então eu vou fazer o melhor trabalho possível. Melhor. Não é para esse fulano, não é para o ciclano, é para o Senhor. Não significa necessariamente que você vai ter que deixar os seus filhos.
Mas certamente, o para quê e o para quem você cria os seus filhos. Porque Romanos 11:36, você sabe, diz assim: tudo é dele. Por ele. E para ele. A ele seja a glória para sempre. Talvez não signifique que você vá deixar de viver, morrer como um mártir. Mas certamente vai significar para quê e para quem você vai passar a viver. Porque o Paulo também diz, 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu lembro que uma irmã uma vez contou um testemunho. Ela vivia na Venezuela. Ela estava servindo ali como missionária. E aí ela dizia assim que ela tinha o costume de, todas as manhãs, ir varrer a calçada. Varrer a calçada. Só que ela fazia isso cantando, louvando a Deus. Você vai lá varrer a calçada xingando, né? Ela ia lá varrer a calçada. Varrer calçada. Louvando, cantando. O que ela não sabia é que uma vizinha via isso todo dia. Observava. E um dia chegou para ela para perguntar qual era a razão daquela alegria. E foi a deixa para ela apresentar a história da vida. A história da salvação. A história do Deus que em Cristo Jesus entrou na história da morte para iniciar a história da vida. Eu não sei aonde que está a sua história. Se a sua história está na história ainda da morte, ou se a sua história já está na história da vida. Mas eu queria te dizer uma coisa. Se a tua vontade é vir para a história da vida, então, chega hoje e diz assim para Jesus. Diz assim para Deus. Jesus, é o seguinte, olha, eu tomei uma decisão. A partir de hoje, eu só vou me preocupar com uma coisa. Só uma, em relação à minha vida. A ser fiel, fazer o que é bom, o que é certo aos teus olhos, naquilo que o Senhor tem me confiado. Criar esse menino, criar essa menina, fazer aqui o meu trabalho, servir o Senhor ali ou aqui. Eu só vou me preocupar com isso. A minha história, ou seja, aquilo que é do hoje para frente, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu não vou mais me preocupar com isso. A minha única preocupação, ser fiel ao Senhor, no que o Senhor tem me dado hoje. O daqui para frente está nas tuas mãos. Porque eu sei, porque melhor que seja a história que eu imagino para mim, não vai ser melhor e maior que a história que o Senhor pode escrever. Não para mim, mas comigo. Então faça isso. Eu tenho certeza que Jesus vai escrever uma história bonita para você. Uma história cheia de sentido.
uma história de vida. Porque ele disse assim: eu vim, sabe para que eu vim? Eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. Deus nos abençoe. Amém.